Aqui, puxando para a ponta. Olá, você que acompanha o Universo Caipira. Contrário do que muita gente pensa, quando você vai cortar uma árvore, aparar um galho, um negócio, quanto mais afiado estiver a ferramenta, menores são os riscos de acidentes, porque você vai ter que ter um esforço menor para efetuar o corte. Então é muito importante que a ferramenta ela esteja com um fio muito bem feito, bem amolada, bem afiada, tá certo? Agora, como afiar essa ferramenta? Estou aproveitando aqui que eu estava fazendo a poda, lá, mostrando a Mary, a poda aqui da jaqueira. E aí eu cortei muitos galhos e agora o fio do facão já não está tão bom, tá? Não está tão bom. Então o que eu faço? Eu tenho que dar uma parada nesses galhos mais grossos para colocar eles no pé da cerca. E aí eu vou dar uma afiada aqui no facão para melhorar aqui o corte dele. Como vou fazer isso? O que eu preciso? Eu preciso de uma pedra, uma superfície abrasiva, tá? No caso aqui, uma pedra é o ideal. Existem outras maneiras que eu vou mostrar para vocês como fazer, caso você não tenha uma pedra na hora de afiar uma faca, um facão, uma foice, uma carambite, né? Uma faca curva. Mas hoje eu vou mostrar aqui nesse momento como você vai fazer com a pedra. Você precisa de 3 coisas: a ferramenta, superfície abrasiva, no caso aqui uma pedra, e água, tá? Então aqui, olha, eu molho a ferramenta e molho a pedra. É o primeiro passo. Agora, para fazer a afiação, vou precisar de ângulo, tá? Se eu colocar a ferramenta aqui, aproxima aqui, meu, bem aqui assim, pertinho. Você vai ver que ela tem um espaço entre a pedra e a ferramenta. Aqui, olha. Tá? Ali. Esse espaço é criado pelo fio. Então, eu vou precisar achar esse ângulo. Aqui. Tá vendo, ó? Esse ângulo aqui, ó. Em que o fio fica rente aqui com a pedra, olha lá. Agora tá aqui rente. Esse é o ângulo de afiação. Próximo passo. Eu achei esse ângulo. Eu não posso, como muita gente faz, colocar minha mão aqui em cima, como se fosse uma faca pequena, e fazer o fio. Por quê? Porque naturalmente quando eu faço isso daqui, eu crio uma barriga no facão, que ele é flexível. Tá vendo, ó? Eu crio uma barriga. Então o ideal é, com cuidado, você apoia as mãos aqui mesmo, ó, sobre o fio, e vai fazendo um movimento de corte. Aqui, puxando para a ponta. Então mantenho essa, como se eu estivesse fatiando a pedra. Aqui. Se você fizer assim, ou assim, também dá certo, desde que esteja no ângulo, tá? A primeira vez que eu aprendi a afiar uma faca, eu era criança, meu pai me ensinou assim, tá? O objetivo dele era deixar a lâmina longe de mim. Então eu pegava desse lado e aqui eu estava trazendo as costas da lâmina para mim. Tá bom? Mas hoje eu gosto de fazer assim, fatiando. Aqui. Se mantiver o ângulo, você vai ver que a parte afiada vai ser o fio e não o corpo do facão. Se você estiver fazendo e está vendo o facão inteiro ficando assim limpo, não está pegando o fio. Então aqui você vai fazer esse ângulo aqui. Fatiando, fatiando, fatiando. Aqui, vou trazer para o meu lado, manter o ângulo e fatiar. E fatiar. Se você tiver qualquer problema com a posição, você pode vir para o outro lado aqui, ou fazer esse movimento aqui de fateio. Eu, como eu sou destro, eu faço assim, e depois eu faço assim, né? Lembrando que o meu pai me ensinou nunca fazer pro meu lado, mas isso quando eu era criança, tá? Então eu faço esse movimento aqui. Em alguns momentos, por questão de posição, eu faço esse fatiando, porque minha posição é melhor. E esse lado aqui eu faço assim, tá? Porque eu tenho um melhor posicionamento aqui. Depois de passar essa parte do fio aqui, tal, bem detalhado, bem afiando mesmo, mantendo esse ângulo, o que que eu faço?
eu pego outra pedra, uma agora com que ela é mais lisinha, tá vendo aqui? Ela é bem mais lisa, só para fazer um acabamento desse fio. Então molho a pedra. Estou fazendo isso só para demonstrar, tá certo? Mas essa pedra ela fica fixada em outro canto, tá bom? E aí eu vou aqui, ó, fatiando a pedra, aqui, ó. Tá bom? Ó, fateia, fateia. E fatia, tá bom? Aqui o fio já está recuperado para me fazer o corte que eu preciso, tá? Agora você que está aí no apartamento ou que não tem uma pedra, não tem pedras para afiar, eu vou te dar uma dica bem legal de como você pode afiar facas, facões, foices, carambites, né, facas curvas em casa sem grandes dificuldades. Confere aí. Olha lá, o corte limpinho, tá, ó, corte limpo. Por que não afiar? Eu não afio o facão até ele ficar no fio de navalha. Por quê? Porque quando você vai cortar uma madeira como essa aqui, que é uma madeira dura, de jaca, né, jaqueira, tem esse miolo amarelo muito duro, você vai virar o fio do seu facão, ou o fio de sua foice. Então o corte, o fio, a afiação, não precisa ficar no fio de navalha, tá certo? Dessa maneira você vai preservar o fio dele com um corte mais efetivo, mais eficiente por um tempo muito maior. Quanto mais você afiar deixando para fio de navalha, mais problema você vai ter para estar recuperando, toda hora recuperando o fio do seu facão, tá certo? Uma dica de corte, se eu ficar cortando só aqui, o facão vai ficar prendendo, tá vendo, ó? Vai ficar prendendo. Isso daqui também estraga o fio mais rápido. Então esse aqui eu corto reto e esse daqui eu corto aqui, ó, de cima para baixo, ó. Tá vendo, ó? Reto, de cima para baixo. Reto, de cima para baixo. Olha a madeira amarela. Essa madeira é considerada madeira de lei, muitas vezes usado, tá? Aqui, aqui. Olha que madeira linda. Mostra aqui, seus pertinho, ó. Olha isso. Essa é uma madeira muito dura, muito forte. Esse miolo dela amarelo, ó. Muita gente aproveita. Então, como vocês viram aí, uma recuperada rápida, ó. E tá aqui, ó. Ó, o facão cortando, ó. Cortando fácil, tá vendo? E não foi fio de navalha. E ele continua bem afiado, mesmo cortando uma madeira que é muito dura. Tá certo? Ah, olha! Meu senhor! Se inscreve no canal, deixa o seu like. Nos vemos na próxima Caiu não! Caipira! Caiu não, velho! Avisando na torcida, caiu?